Você sabe quando uma pessoa pode ser interditada? Entenda quando e como isso acontece na reportagem de Guilherme Menezes. Há 10 anos, seu Hélio começou a se esquecer das coisas, das pessoas. Algum tempo depois, ficou confuso, passou a tomar atitudes estranhas. Desaprendeu a lidar com o dinheiro, passou a gastar demais. Meu pai já tinha se endividado uma vez, a gente conseguiu equilibrar as coisas e ele entrou em problemas financeiros de novo, não estava conseguindo gerir a vida financeira. A família ainda tentou contornar a situação, mas o problema continuou a piorar. Os filhos então pediram e a justiça concedeu a interdição do pai. Se tornou inevitável, a gente fez isso como uma forma de proteção para ele, entendeu? Em casos assim, de Alzheimer, de doenças mentais em geral, as reais condições das vítimas muitas vezes são difíceis de precisar. Por isso, a decisão judicial tem de ser amparada sempre por laudos de uma junta médica. Indiscutivelmente, precisa ter uma avaliação mínima que seja circunstancial na área de saúde mental. Então, assim, por que aquela pessoa não é capaz? E aí, assim, consiste de uma consulta médica para você fazer um bom exame clínico e psíquico, entender a fenomenologia, os fenômenos que a gente está vendo ali. Em alguns casos, aplica determinados testes. Para quê? Para que esses testes nos ajudem a mensurar a capacidade cognitiva. O alcoolismo e o vício em drogas, em casos extremos, também motivam a interdição. E a medida ainda pode ser aplicada no caso dos pródigos, aqueles que gastam demais, que põem em risco o próprio patrimônio ou da família. Um exemplo é o dos viciados em jogos e apostas. A interdição impede que a pessoa pratique os chamados atos da vida civil, como movimentar a própria conta bancária, se casar, fazer concurso público, fazer vestibular, votar. E a interdição pode ser total ou parcial. No caso de Alzheimer, em último grau, por exemplo, a interdição, claro, é total. Mas no caso dos pródigos, ela será parcial. Ele poderá, por exemplo, votar, mas não movimentar a conta. A interdição pode ser pedida pelo cônjuge ou companheiro da pessoa, por parentes de preferência próximos, como filhos e irmãos, pelo Ministério Público ou, se for o caso, pela instituição onde a pessoa está internada, como um asilo. Em qualquer situação, a sentença terá de ser publicada na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, em veículos de imprensa e em um órgão oficial. E a decisão judicial ainda pode ser revista nas situações de incapacidade irreversível. Se eu tenho uma condição, claro, por exemplo, de vício em bebida, essa condição, eu sou interditado, a pessoa passa por um tratamento e recupera a saúde nesse quesito. Então, ela pode recuperar também a sua capacidade civil plena de todos os aspectos. Então, dependendo da situação que levou à interdição, se ela for revista, então automaticamente a própria interdição também o será.